Oi, gente, graça e paz, boa noite. Bom, nós estamos hoje na nossa terceira aula do ITG, do nosso curso de integração. O curso de integração, para quem está chegando agora, é onde nós apresentamos a visão da comunidade cristã Zoe acerca dos principais temas doutrinários de uma igreja, né? Quando se trata do tema sobre discípulo, discipulado, igreja, a sua missão, o perfil de culto, sobre maldição hereditária, sobre perfil de dízimo, característica do dízimo, entre tantos outros assuntos que, de certa forma, são polêmicos e influenciam e impactam diretamente a vida de uma igreja. Então, vocês que estão se achegando agora na comunidade Cristã Zoe, ou aqueles que estão nos namorando e querem e desejam fazerem parte dessa membresia do corpo, né, de Cristo através dessa igreja, esse curso é para você, né? E para você também, que de certa forma precisa compreender como que a Bíblia ela aplica essas verdades, como que a Bíblia traz esses conceitos a partir da missão da igreja, que é o módulo que nós vamos estudar hoje. Só voltando um pouquinho na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o conceito de ser igreja, porém, antes de nós entrarmos, né, sobre a interpretação bíblica, sobre, através do movimento de Cristo, o que é ser igreja, através das explicações bíblicas nos evangelhos, o que Jesus definiu como ser a verdadeira igreja, ou a igreja segundo o coração de Deus. Nós trouxemos um resumo, né, bem completo, de certa forma, assim dizendo, né, sobre o que, ou seja, sobre a origem da igreja. Nós falamos que a igreja ela teve origem através da religião e que a religião foi um mecanismo, um meio do homem se reconciliar com Deus novamente, porque depois da queda de Adão e Eva, o homem sentiu e sente até hoje essa necessidade de se conectar com Deus de novo. Então, o homem criou para si maneiras, através de culto, de rituais, de liturgia, para se achegar a Deus. E a religião ocasionou aí, ou seja, consequenciou nos templos. E os templos, de certa forma, acabou trazendo a ideia da igreja, né, de uma forma distorcida do propósito divino sobre o que é verdadeiramente a igreja que Jesus falou lá no capítulo 16 de Mateus, no capítulo 28, sobre o verdadeiro conceito e sentido de ser igreja. Então nós aprendemos que o templo, ele é um fruto da religião, mas esse templo, como fruto da religião, não define o verdadeiro conceito de ser igreja, segundo as Escrituras. Que ser igreja vai além de quatro paredes, vai além daquilo que o homem idolatra, daquilo que o homem procura como palpável para se achegar a Deus, porque a religião faz isso. A religião cria mecanismo e meios para se achegar a Deus. Mas nós aprendemos que a igreja estipulada por Jesus é um grupo de pessoas que ama a Deus, que ama a sua palavra e que amam pessoas. E que a igreja, independente da existência de um templo, de um espaço físico, a igreja, ela, onde estiver uma, duas, três, quatro pessoas, um grupo de pessoas, ali está a igreja de Jesus. A igreja, ela é definida pelo amor de Deus e as pessoas, não pelos lindos edifícios, pelos grandes templos, mas a igreja é aquela que representa o cristianismo, representa o Cristo através da sua mensagem onde quer que ela esteja. E hoje, na aula 3, nós vamos então falar sobre esta igreja, sobre a missão, a responsabilidade que está sobre nós. Lembrando que Jesus, ele rompeu essas barreiras, ele rompeu com a idolatria do templo, dos objetos, que faz com que o homem se perca, que faz com que a igreja não entenda o propósito, indo ele pregar nas casas, indo ele ensinar nas praças. Jesus rompeu com a idolatria, embora Jesus como judeu, né, como homem,
ele também praticava os rituais, as liturgias, né, de culto judaico, principalmente nas principais festas, como obrigação que ele tinha que estar, assim como todos os judeus, mas Jesus ele interpretou a verdadeira missão e o verdadeiro conceito do que é ser igreja. Então, nós vamos falar hoje da missão desta igreja, né? Nós sabemos que a igreja de Jesus, ela foi chamada para ser luz do mundo. Jesus projetou os valores e os princípios do reino de Deus, ou seja, a cultura do reino de Deus na terra, através das nossas vidas como súditos do reino, como discípulos de Jesus, para nós anunciarmos o papel, anunciarmos o propósito de Deus. Então, como discípulos, nós temos o papel de cumprir esse propósito divino. Essa é a nossa missão. Então, o que é ser igreja, para vocês entenderem? A palavra igreja ou eclésia, no grego, significa assembleia ou congregação. Refere-se a um grupo de pessoas que foram chamadas para fora de um lugar específico, para se reunir em torno da fé em Cristo. Olha que interessante. Enquanto a religião nos leva, nos traz para dentro, para cultuar, para adorar, para centralizar o nosso culto no homem, no desejo do coração do homem, a igreja de Jesus, ela é chamada para fora. Ela é chamada para ir para os quatro cantos do mundo e pregar essa mensagem, anunciar a fé em Jesus Cristo, né? Então, ser igreja, gente, não é apenas entender as suas regras como fazem a religião. A religião, ela é cheia de regras, de normas, e isso faz com que a gente perde tempo com o verdadeiro propósito de ser igreja. Enquanto a gente está muito preocupado com a liturgia do culto, com os objetos do culto, a religião faz isso, né, na nossa mente. Enquanto a religião, ela acarreta em nós condicionamento para encontrar Deus, para se achegar a Deus, para ter intimidade com Deus, a igreja não. A igreja, ela se preocupa em viver, assim como Maria, se prostrar aos pés de Jesus e conhecer os seus propósitos e, a partir disso, agir de forma que condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, Cristo nos ensina que a igreja vai além das regras. Ser igreja é apenas compreendermos a graça através da mensagem salvífica e praticarmos isso no nosso dia a dia. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização religiosa. A igreja é um organismo vivo composto por cristãos que amam a Deus acima de todas as coisas. A religião, sim, é uma organização que define, através das regras, como e quando o homem deve se achegar a Deus, assim como fazem os fariseus, de acordo com a lei mal interpretada. A igreja de Jesus, não. Ela é aquela que, onde ela está, ela difunde, ela anuncia este amor de dentro para fora. A igreja é uma comunidade de fé, de cristãos que se reúnem em torno da fé em Cristo e compartilha, primeiro, comunhão, segundo, adoração e a missão do Evangelho. A igreja, gente, que não tem comunhão, primeiro, com Deus. Eu estou falando igreja como a igreja organismo, não organização. Nós, enquanto igreja, organismo vivo, tá? Se a igreja ela não tem comunhão com Deus, com o próximo, e comunhão, principalmente com a palavra de Deus, ela não serve para ser igreja. A Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como que o sal vai salgar? Ou seja, a igreja ela precisa ter sabor de Cristo. A igreja precisa cultivar esse desejo de saborear, através das Escrituras, a obra salvífica de Jesus. É maravilhoso quando a gente entende isso. Então, essa comunidade de fé, ela se reúne para isso, para compartilhar a comunhão com Deus e com o outro, para adorar a Deus e a mais ninguém e divulgar a missão que é o Evangelho de Jesus. O objetivo da igreja é fazer discípulos, conforme a mensagem de Jesus deixada para os seus discípulos.
E é interessante que no Antigo Testamento, conforme nós falamos na aula passada, Israel ele foi escolhido como um povo especial para ser essa luz para as nações, de acordo com Isaías 49. Né? Israel deveria ser o povo de Deus que foi escolhido, o povo da aliança, que foi chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a gloriosa e a verdadeira luz da salvação, de Cristo para a salvação. Israel quebrou essa aliança. Israel foi comissionado, ele foi chamado para ter essa participação, para ser esse povo. Infelizmente, Israel recusou. E no Novo Testamento, Jesus então comissionou, né, esse papel que Israel recusou para os seus discípulos. Conforme Mateus 28, 19, nos versículos 19 e 20, Jesus comissionou para que a igreja pudesse expandir o propósito de Deus. Então, a missão da igreja é fazer discípulos a todas as nações, os ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o papel da igreja, fazer discípulos, ser testemunho de Jesus. E fazer discípulos através, primeiro, da sua própria vida. Só um relato importante para você, gente. Existem lugares no mundo, tribos, lugares que o evangelho não chega de forma pregada, como existe aqui, conforme os costumes orientais, essa liberdade religiosa que nós temos. Tem lugares que as pessoas conhecem a Coca-Cola, as pessoas conhecem o Pelé, né? Já ouviram falar do Rei Pelé, do antigo jogador de futebol, mas nunca ouviram falar de Jesus. E tem lugares na janela 1040 que são os países muçulmanos em que o cristianismo não é bem-vindo, a pessoa que profere, né, que levanta a bandeira do cristianismo, eles são mortos, são torturados. Nesses lugares você prega o evangelho através da sua própria vida. Aí entra a testemunha viva. Então, a nossa missão enquanto igreja é ser essa testemunha viva do reino de Deus. A nossa vida precisa ser uma carta lida pelos homens, conforme o apóstolo Paulo diz. Então, ser testemunha de Jesus e ensinar a pessoa a ser discípulo envolve a nossa vida como principal testemunho. Então, se na minha vida não está sendo manifestado o amor e a graça de Cristo em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, a gente precisa rever os nossos conceitos sobre ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, a grande comissão da Igreja de Jesus é fazer discípulos. E fazer discípulos é dar testemunho do Cristo nas nossas vidas. É mostrar através das nossas ações, dos nossos comportamentos, da nossa vida diária, o que é ser verdadeiramente discípulo de Jesus, para que possamos formar outros discípulos. E esse é um grande desafio para nós como igreja. É interessante que o papel da igreja, a partir do que nós compreendemos da palavra, sempre foi e será redirecionar o homem a Deus. Lembram na aula passada que nós falamos que por conta da queda o homem perdeu a conexão com Deus. Houve um rompimento dessa comunhão primordial e necessária que Deus tinha com o homem e o homem com Deus. E como há um propósito direcionado por Deus, estrategista por Deus, de redimir o homem novamente através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso papel, a nossa missão como igreja é redirecionar o homem a Deus. O homem vive um vazio espiritual. O homem perdeu essa referência do verdadeiro Deus. E este homem, ele vive procurando preencher um espaço dentro de si que é do tamanho de Deus, mas nada consegue satisfazer esse vazio senão o próprio Deus. Lembra que o homem cria para si, através da religião, que nós falamos na aula passada, uma forma ou formas estratégicas, através de rituais, de cultos, através de mentiras para si mesmo, para reatar essa aliança com Deus. Mas somente a palavra de Deus será necessária para trazer o homem de volta. E esse é o papel da igreja. É dar essa nova direção. É reatar através
o intermediador direto, Jesus Cristo. Não é Maomé, não é o padre, não é o catolicismo, não, é a Igreja de Jesus que tem essa missão. A missão prioritária da igreja é redirecionar espiritualmente o homem, para que ele compreenda que Deus, somente Deus, ele é a fonte da vida e o que está faltando em seu ser só pode ser preenchido por Deus. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Deus é a solução do mundo. Então, quando a igreja funciona bem, ela é a solução para o mundo, porque a igreja tem esse poder de direcionar o homem de volta para Deus. Lembra que eu contei para vocês que a Igreja Católica medieval, ela esteve por 1000 anos no poder. E por 1000 anos a igreja tinha nas suas mãos a palavra de Deus. E a igreja manuseou mal essa função de redirecionar o homem para Deus. A igreja redirecionou o homem para benefícios próprios. E com isso, nós vivemos uma geração que é fruto desse período do miticismo do catolicismo medieval. Nós temos raízes, nós cultivamos a religiosidade, a idolatria cultivada e praticada pelo catolicismo medieval, porque enquanto a igreja teve a oportunidade de pregar, de anunciar a verdadeira luz do mundo, a igreja falhou. E hoje, será que nós também não estamos falhando diante dessa responsabilidade que foi colocada nas nossas mãos? Nós somos a solução para este mundo. Então nós precisamos redirecionar o homem para Deus. A igreja também tem a missão de ajudar o homem a enxergar que o seu relacionamento com Deus é necessário. Deus precisa se relacionar com o homem novamente. Lembra que no ministério de Jesus, ele se relacionava com os pecadores, com os ladrões, com as prostitutas, que compreenderam que Cristo é a resposta para o vazio em seus corações. Essas pessoas eram as escórias da sociedade, eram rejeitados. Dentro daquela sociedade, para eles, essas pessoas eram nada. Mas aí os princípios e os valores do reino de Deus são invertidos dos princípios e valores dessa sociedade. O reino é de ponta cabeça. No reino de Deus, esses que eram rejeitados eram os maiores. No reino de Deus, eram os maiores que serviam os menores. Então, essa é a cultura do reino. Então, no ministério de Jesus, nós aprendemos isso. A levar o homem a se relacionar com Deus de novo e Deus se relacionar com o homem através desse entendimento. O homem moderno, ele está sempre à procura de sanar esse vazio através das coisas terrenas, como religião, drogas, álcool, sexo, riquezas e entretenimento, mas nada disso, gente, pode preencher o que só Deus pode suprir. E o papel da igreja é exatamente isso, solucionar, ser a solução para o mundo quando ela é funcional. Ok? A igreja tem o poder de se relacionar com as pessoas e apontar o caminho de volta para Deus. Por isso que um dos maiores desafios hoje de ser igreja é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando a igreja se relaciona bem uns com os outros, a igreja consegue mostrar o caminho, apontar o caminho para o homem de volta para Deus. Então, essa é uma grande missão e um grande desafio para nós enquanto igreja. Por isso que a comunidade cristã Zoe é uma igreja pautada no ensino da palavra de Deus, na igreja que ama a Deus e pessoas, e uma igreja que discipula, e uma igreja que ensina como verdadeiramente nós podemos trazer de volta o homem para Deus através da palavra. Outro papel da igreja, nós precisamos projetar o reino de Deus na terra. Conforme nós lemos, a igreja é o sal essencial neste mundo. Assim como o sal era essencial na comunidade judaica, a igreja de Jesus é chamada a ser o sal da terra. E a igreja tem esse poder de influência, de influenciar de maneira que transforme essa sociedade, esse mundo falido. Mas a igreja tem esse poder. A igreja é o sal. Se a igreja, gente, não der sabor a essa sociedade, perde a graça de ser igreja. Não faz sentido ter igreja, não faz sentido ser igreja.
A igreja é a luz do mundo. Jesus chamou a igreja de luz do mundo, para que, como uma cidade edificada sobre o monte, ela possa também iluminar e guiar as pessoas. A oração do Pai Nosso revela o desejo de Deus de que o seu reino, ou seja, a cultura do reino, seja estabelecido na terra. E a igreja é chamada para projetar esses valores do reino na vida de cada um. A igreja tem a missão da colonização reversa. Eu vou explicar isso para vocês. Gente, modelo grego. No modelo de igreja, a eclésia, esse modelo foi extraído dos gregos. Os gregos, eles colonizavam os povos conquistados através de grupos influentes infiltrados no meio do povo, com o objetivo de adquirir riqueza, poder e reino. Lembra da história de Alexandre o Grande? O pai de Alexandre morreu, ele tinha apenas, se eu não me engano, 23 anos. E ele, através dos seus generais, eles iam colonizando o mundo inteiro. A função do modelo grego, né, da cultura grega, era fazer que o mundo fosse helenizado, que o mundo inteiro fosse grego. Então, onde eles chegavam, eles levavam a sua cultura, eles influenciavam através das suas práticas religiosas e assim sucessivamente. Eles iam conquistando o mundo inteiro através das influências que eles tinham. E a igreja é exatamente isso. Se a igreja não tiver esse pensamento de onde chegar a igreja influenciar, infiltrando no meio dos povos, nas culturas, nas religiões, a igreja não tem o papel, não estará cumprindo o seu papel e o seu propósito. Então, o propósito da igreja de Cristo não deve influenciar as pessoas pensando em riquezas, poder e reino, como faziam os gregos. Mas a igreja deve influenciar o mundo a ser portadora da verdade, por amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, sem interesse próprio. Se a igreja tiver interesse próprio, principalmente a liderança, tiver que influenciar com o interesse de ter mais like, mais seguidores, mais riqueza ou ganhar dinheiro com isso, a igreja não está exercendo o verdadeiro papel de ser igreja. Jesus disse aos discípulos: vai e anuncia o evangelho. Onde chegarem e te receberem, vocês entram e vai ser bênção aquele lugar, em outras palavras. Mas aqueles que não receberem, sacode os pés, sacode e volta e vai e segue o caminho. Então, assim, a igreja é gerada em Cristo e é enviada, gente, para colonizar o mundo, mas com um objetivo diferente, que é projetar os valores do reino de Deus na terra. Não é trazer ou se apoderar de valores para si mesmo, de riquezas para si mesmo, de benefícios para si mesmo. Se a igreja pensa em colonização para adquirir riquezas, poder e benefícios, a igreja não está sendo a igreja não estará cumprindo o propósito pela qual ela foi chamada. O papel do discípulo, nós já falamos lá atrás, mas fazendo um resumo. Primeiro é reconhecer que dentro de si ele tem autoridade. Jesus falou: eu lhes dei autoridade para pôr as mãos em serpente e escorpião. Então nós temos autoridade. Os discípulos devem reconhecer e submeter-se à autoridade de Jesus sobre todas as coisas. É no nome de Jesus. Não é no nome do pastor, não é no nome do líder, é no nome de Jesus. Então o nome de Jesus é poderoso e ele nos deu autoridade. Os discípulos, o papel do discípulo é fazer discípulos. Nós já falamos sobre isso, é ordem, sair da zona de conforto para alcançar outras pessoas, é ir para as ruas, entregar roupas, alimentos, aquelas pessoas que estão padecendo de frio, principalmente agora no inverno. É se colocar no lugar do outro, é ser empático com o outro, é sentir a dor do outro. Gente, isso é um grande desafio. Batizar, gente. O batismo é um ato de identificação pública com a fé cristã. Então, quando eu decido me batizar, eu estou ali publicamente declarando que eu quero e desejo viver uma nova vida em Cristo. Então, todo discípulo precisa ter esse desejo. O papel do discípulo também é ensinar e obedecer. Os discípulos devem transmitir os ensinamentos de Jesus e instruir os novos crentes a obedecer tudo o que ele ordenou. E os discípulos precisam, o papel do discípulo é ter presença contínua de Jesus. Jesus está sempre
Jesus promete estar sempre com os discípulos, oferecendo a todos nós, gente, segurança, conforto e garantia de que eles nunca estarão sozinhos. Então, nós precisamos crer nisso. Então, eu espero que a aula de hoje tenha feito sentido para você, entendendo que o papel da igreja, a missão da igreja é ser sal da terra e luz do mundo. Uma vez que você entendeu que a igreja de Jesus, que os templos, né, a religião não define a igreja, mas e que a igreja é esse grupo de pessoas que ama a Deus, a sua palavra e o próximo, a partir disso nós precisamos então colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou para que realmente possamos cumprir um dos maiores mandamentos de Jesus e ser a luz que este mundo precisa. Amém? Que Deus te abençoe.